Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para você do sétimo ano que está comigo, né? Bom, mais uma videoaula aí e além disso, né, dessa videoaula específica que vai ser sobre linguagem algébrica, sequências, fica ligado que ela é muito interessante. Além de tudo isso, eu venho aqui para te pedir, por favor, não deixa de estar no nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Isso é muito importante para a gente, porque você vai resolver alguns desafios aí, mandar lá, dar um print aí, manda no Instagram para a gente poder falar aqui. E o professor, por favor, dá um pontinho ao aluno que fizer isso, tá bom? Vai, nos ajuda. Distribui nossa videoaula aí também, professor, isso é importante para a gente, tá? Nossa equipe de hoje está completa, esperando você para você curtir essa videoaula. Hoje estamos com o Ronaldo, tranquilo? Nosso parceiraço. Linguagem algébrica, aula de número 4, sequência. Vem comigo então, para a gente poder já falar sobre o conceito. Vamos lá, Ronaldo? Preste atenção, ó. Conceito na ideia de linguagem algébrica, de sequência, é porque na matemática nós utilizamos as sequências numéricas ou figuras, né, ou imagens, que são aquelas que representam números descritos de figuras dispostas em determinadas ordens já estabelecidas. Então, quando falar de sequência, lembra das filas imensas que você já conhece, tá? Fila para pegar ônibus, fila para pagar o pão na padaria, fila no supermercado, fila. Ordem, é só lembrar disso. Quem é o primeiro da fila, quem é o segundo. Fila para pegar a ficha lá do posto de saúde. Fila a gente já sabe, então esse assunto é teu. Você sabe como trabalhar a ordem e essa é a sequência, tá? Ficou bem legal. Cada elemento que compõe a sequência é determinado ou denominado termo. Não esquece, tá? Então, na hora da fila da padaria, você é um dos termos esperando o momento de pagar. A ordem em que o termo aparece é a posição dele na sequência, tá? Ok? Tá tranquilo até aí? Então, vamos vir comigo. Exemplo de sequência. Observa aí, ó. 3, 0,5, 4 e menos 1, ok? No item 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que eu tenho? Qual a diferença? É que a primeira sequência não tem pontinhos. Veja que ela não tem reticência, ela não tem continuidade. Então, uma sequência ela pode ser recursiva ou não recursiva, tá? E a primeira ideia é essa. Quando tem os pontinhos, as reticências, é porque ela é infinita. É uma sequência que não vai acabar nem tão cedo. Então, a primeira sequência aí do slide é uma sequência com números finitos, porque eles acabam no menos 1, ok? E a segunda sequência é uma sequência de números infinitos por conta da reticência dos 3 pontinhos. Tranquilo até aí? Então vamos seguir para a gente poder colocar o que é uma sequência finita e o que é uma sequência infinita, tá? A sequência com números finitos nós chamamos de sequência não recursiva. Recurso, não há continuidade, tá bom? E aí, claro, a segunda é uma sequência recursiva porque tem a possibilidade de, inclusive, que eu não saber o final dela por conta das reticências. Fechou? Então vem comigo. Uma sequência é recursiva quando cada termo depende do termo anterior. Olha outra observação, tá? Característica que você precisa levar em consideração. Então, o termo depende do termo anterior. Ou termos anteriores, termos conhecidos, né? Eu preciso ter o termo inicial e não aquele termo geral, a forma geral que a gente normalmente utiliza, tá? Vamos ver com calma cada um deles? Então vamos lá. Uma sequência na recursiva, a gente tem um exemplo assim, ó. 4, 16, 2, 5, 6 e segue-se os demais infinitamente. O que é que vai acontecer aí, ó? O 4 ao quadrado vai dar 16. O 16 ao quadrado vai dar o 256. 256 ao quadrado vai dar o próximo. Então, eu preciso do inicial para saber que é uma sequência recursiva, porque os 3 pontinhos indicam que ela vai até o infinito, e o 4 é que me dá a ordem. Eu sei o que está acontecendo com o segundo vendo o 4. Eu sei o que está acontecendo com o terceiro vendo o segundo, tá bom? Primeiro termo é o 4, cada termo seguinte é o termo anterior elevado ao quadrado, percebeu? Beleza. Aí, quando eu tenho figura, o que é que acontece? Eu vou olhar a ordem da figura até quando inicia e até quando termina. Preste atenção, ó. O coraçãozinho aí de cabeça para baixo, que é o naipe, né? Divisor 1, coração, exclamação 2, aí tem o símbolo de paus, depois vem mais 3,
mais e 3, depois eu vi um símbolo de ouro lá das cartas, depois vem um símbolo de interrogação, depois vem um 4, aí repete, ó. Ó o ciclo aí, ó. O ciclo para no 4, depois eu volto a ter o mesmo ciclo. Então, quantos símbolos eu tenho aí? Quantos termos eu tenho na minha sequência? 12 termos. Cada um diferente do outro. Mas a partir desse 12º, ele se repete, ok? Então, o olhar do número é uma coisa, o olhar para a figura eu preciso saber quando que o termo se repete. Isso é muito importante, porque quantos termos existem para poder dividir e saber qual é o ciclo que existe. Vou te explicar devagarinho, tá? Repetição é a partir aí, ó, desse símbolo que você está visualizando, tá bom? Uma sequência é recursiva quando cada termo depende do termo anterior ou termos anteriores, conhecido o termo inicial. Fechou? Esse é o conceito básico da sequência recursiva, tá? E aí, a partir dessa sequência recursiva é definida por uma lei de formação, como eu falei para vocês, uma lei geral, tá? Pois é essa lei que determinará qualquer termo a ser calculado, qualquer um, tá? Do primeiro ao infinito, ok? Bom, usando a lei de formação, podemos encontrar uma fórmula que represente, que expresse cada termo considerando sua posição. Essa fórmula, o nome é termo geral, beleza? Então, a lei de formação é o termo geral. Tá tranquilo até aí? Vem comigo então para eu mostrar um exemplo. Ó, observa a sequência 1, 2, 3, 4, 8, 16 e 32. Qual o termo geral dessa sequência e se ela é uma sequência recursiva ou não recursiva, tá? Primeiro eu sei que ela é recursiva porque tem os 3 pontinhos já de cara aí para te mostrar. Se ela parasse no 32 e tivesse um ponto final, aí ela seria não recursiva, tranquilo? Deu para entender claramente? Recursiva quando os 3 pontinhos e a continuidade para o infinito, e não recursiva quando ela para ali no ponto final, beleza? Vamos lá então. Preste atenção comigo na tabela aí. T1 vale 1, e aí eu posso representar esse T1 como sendo 2 elevado a 0, todo número elevado a 0, com exceção do próprio 0, é 1, tá bom? E aí, de qualquer coisa, revisa isso aí lá em potenciação, tá? Que ele vai te mostrar. Pede ao professor que ele revisa a potenciação para você e ele vai te mostrar que todo número elevado a 0, com exceção do próprio 0, ok? É 1. Fechou? Tem o número 2, que é 2 elevado a 1. Tem o número 4, que é 2 elevado ao quadrado. Viu aí que é 2 vezes 2? Tem o T4, que é 4 vezes 2, 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá? Tem o T16, 2 vezes, que é 8 vezes 2, que vai dar 2 elevado à quarta. A quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, e aí você tem como representar o número 16 em potência de base 2. Lembrou de potenciação? Tá tranquilo até aí? Então, T6, 32, vai ser 2 à quinta. É claro que o T7 vai ser 2 à sexta, o T8 vai ser 2 à sétima, enfim, vai ser sequência, tá? Qual é a lei de formação para eu saber o T100, por exemplo? Vamos ver comigo? Ó, Tn números é igual a 2 elevado a n menos 1. Por que n menos 1? Porque se eu substituir n por 0, eu vou ter 1/2, tá? Vai ser uma fração, né? Uma fração, inverso da fração. Se eu substituir o t por 1, que foi o primeiro que a gente teve, eu vou ter 1 menos 1 dá 0, 2 elevado a 0 é igual a 1, teria o primeiro da lista aí. Se eu substituir por 100, eu vou ter 100 menos 1, 99, 2 elevado a 99. Então, a posição 100 é 2 elevado a 99. Viu como é fácil? Olha como a regra geral e a lei de formação final nos dá a possibilidade de a gente calcular qualquer valor. Tá vendo como é simples? Então, a partir disso, segue comigo lá para as próximas videoaulas. Olha, posição do número é o n, que é o mesmo n que está lá no expoente do 2, tá ligado? Então, vem comigo. Vamos lá, primeira questão para a gente resolver. Em uma sequência numérica definida por AN igual a 2n menos 7, olha, o AN igual a 2n menos 7 é o termo geral, tá? E é em que n é o número natural positivo, o número 83 ocupa a casa
a 40ª casa ou a posição 40, será que é verdade? Certo ou errado? Como é que a gente vai saber? Vamos substituir, tá? Para a gente poder entender. Então, ele está dizendo que N, nós não sabemos se ele é realmente a 40ª posição ou não, e se for a 40ª, o número é 83. Vamos verificar, tá? Então, vamos substituir a N por 83. Vê comigo, ó. 83 é igual a 2N menos 7. Eu vou passar esse menos 7 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Por favor, não esquece disso, tá? Mudou de membro, muda de sinal ou de operação, dependendo do que você esteja fazendo, tá? Então, 83 mais 7, 83 mais 7 vai dar 90. 90 vai ser dividido por 2, porque esse 2 aí passa para o outro lado dividindo. Tá tranquilo até aí? Ok? Tá rápido não, né? Então segue comigo, ó. 90 dividido por 2 vai dar 45. Ou seja, o número 83 ocupa a posição 45. É a 45ª posição e não a 40ª. Então é claro que essa questão está errada, ok? Aprendeu? Viu como é fácil a sequência? Então vem comigo, vou te mostrar agora, ó. Segunda questão. Dada a lei de formação na sequência numérica de AN igual a AN menos 1, mais 5 para N maior que 1, com A1 igual a 3, construa os 4 primeiros termos. Olha, a sequência foi dada. Presta atenção. AN é igual a N menos 1 mais 5 para qualquer número maior que 1, sendo que A1, o primeiro termo, vale 3. Então, vamos colocar aí, ó. A1 vale 3 e o termo geral é esse aí, tá? Vamos substituir, então, para calcular A2, eu vou botar A2 menos 1, que vai dar 1. Quem é A1 mais 5? A1 é 3 mais 5, confere? Só substituir direto, tá? Presta atenção, ó. Eu comecei por A2, porque se eu começar com A1, eu vou ter A0. Como eu tenho um A1 já na questão, eu tenho que começar com A2, tá? Então, A2 é N valendo 2. Então, 2 menos 1 dá 1 mais 5. Então, fico com A1 mais 5. Por isso que deu A1 mais 5, entendeu? Mas quem é A1? 3. Então, substituindo 3 mais 5, 8. Pronto. O A2 vale 8. O A1 vale 3. O A2 vale 8. Tá bom? Beleza? Agora vamos para A3, que ele quer os 4 primeiros termos, tá? A3 é 3 menos 1 dá A2, que a gente já sabe quem é, que vale 8. Vou substituir mais 5, tá? 8 mais 5, 13. Esse é o A3, vale 13. Vamos achar o A4? A4 é 4 menos 1 dá 3. A3 vale 13. Vai ficar 13 mais 5, 18. Calculamos, então, os 4 primeiros termos da sequência, que é 3, 8, 13 e 18. Se ele quisesse o quinto, você ia botar a 5, 4 menos 1 dá 4, tá? 5 menos 1 daria 4, seria A4 mais A5, mais 5, tá? Então seria 18 mais 5, beleza? Sempre o anterior mais o 5. E aí você iria calcular qualquer uma das relações possíveis. Ok, então, vamos seguir, ó. Sempre vou somar mais 5, ó. E aí a gente nem precisava calcular tudo isso. Usa a lógica. Se o primeiro termo foi 3, o segundo foi 8 e adicionou-se 5 ao 3 e deu 8, claro que 8 ia ser mais 5, 13 mais 5, 18 mais 5. Quem é o próximo? 18 mais 5, 23. Quem é o próximo? 23 mais 5, 28. Já dá para calcular tranquilamente. Tá vendo como é fácil? Segue comigo então, para a gente poder ver agora a terceira questão falando sobre sequência algébrica, tá? Descubra qual a lei de formação de cada sequência. Agora nós estamos a sequência e nós vamos formar a lei de formação, tá? Preste atenção comigo, ó. 7, 11, 15, 19, 23. 7 para 11 eu acrescento 4, 11 para 15 eu acrescento 4, 15 para 19 eu acrescento 4, 19 para 23 também acrescento 4. O que é que vai acontecer com essa interrogação? Vai ser 23 mais quanto? Mais 4, né?
Percebeu claramente aí? Então, 23 mais 4 só pode ser 27, né? Então, vamos lá. A interrogação vai ser 27. Qual é a lei de formação? A lei de formação é que eu tenho um anterior a 1 mais 4. A n é igual a 1 mais 4, tá? Beleza? Item B agora. De 2 para 4, o que foi que aconteceu? Né? De 2 para 4. O que foi que aconteceu de 4 para 6? Ó, 2, 4, 6. Qual é o próximo? 8. Estou aumentando 2 a 2. Vê se não é. 10, 12, 14. Então, quem é que vale a interrogação? A interrogação vai ser sempre o anterior mais 2. A n vai ser igual a 2, né, mais 2, ok? Então, esse depois do 10 é o 12, e esse que está entre o 6 e o 10, é claro que é o 8, tá? Então, próximo item, 3, 6, 9, 12, 15... O que é que está havendo aí? Múltiplo de 3, né? De 3 para 6 aumentou mais 3, de 6 para 9 aumentou mais 3, de 9 para 12 também aumentou mais 3, e na sequência 18 vai aumentar mais 3, a resposta só pode ser 21. Qual seria a lei de formação? A n é igual a 3 ou a 1 mais 3, tanto faz, tá? A 1 mais 3, eu sempre vou adicionar 3 ao termo anterior. Tranquilo, então? Vamos seguir. Quarta questão. Determine o quinto termo da sequência dada. Tn é igual a 2, né? E Tn, na forma genérica, é 2n mais 12 vezes 1n menos 1 para n maior que 1. Por que tá engraçado? Porque agora aumentou o nível, não foi? Então ele quer o quinto termo, quando n vale 5, tá? Não esquece disso. Vamos substituir? T5 vai ser 2n mais 12 vezes n menos 1. Eu vou substituir n valendo 5 do jeito que está na nossa animação aí, tá? Então, 2 vezes 5 mais 12 vezes 5 menos 1. Por favor, não esquece. Qual é o erro de vocês? É querer multiplicar sem fazer a operação que está dentro dos parênteses. Parênteses primeiros, tá? Então, eu vou fazer 5 menos 1 dá 4. Nesse primeiro termo aí eu posso multiplicar, porque não tem problema nenhum. Mas no 12, antes da multiplicação, ou você faz a distributiva, né? Ou você subtrai, então dá no mesmo, tá bom? Mas eu faria 5 menos 1 primeiro, depois multiplico. Então vamos lá. 10 mais 60 menos 12, ok? Na distributiva. 70 menos 12, ok? 70 menos 12 vai dar 58. Se eu substituísse lá 5 menos 1 dá 4, 12 vezes 4 dá 48, 48 mais 10 daria 58, dá a mesma resposta, tá? Eu fiz o lado de uma forma mais longa, mas se você substituir e resolver logo os parênteses e depois multiplicar, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, 58 é a resposta, que é o quinto termo. Fechou? Então vamos lá. Quinta questão. Observe como Arthur definiu duas sequências numéricas. A primeira do item A. A n é igual a 4n menos 3. E a segunda é a n é igual a 6 mais a n menos 1, dado que o A1 é 0. Escreva os 5 primeiros termos de cada sequência, do item A e do item B. E, em sua opinião, é mais prático determinar o centésimo termo de qual dessas sequências. E por quê? Da primeira ou da segunda? Vamos lá? Na resposta, eu vou primeiro colocar o que ele quer, né? Escrever os 5 primeiros termos. Vamos colocar do item 1. Então, os 5 primeiros termos é quando n vale 1, quando n vale 2. Eu poderia colocar quando n vale 0, quando n vale 1, quando n vale 2. Tem problema não, você escolhe a ordem, tá? Quando n vale menos 1, fica à vontade. Mas a gente vai chegar a sequência de 1 para 5. Quando n vale 1, nós vamos ter 4 vezes menos 1, 4 vezes 1 menos 3, tá? 4 menos 3 dá 1. Então, quando n vale 1, a resposta é 1. Tranquilo? Quando A vale 2, então eu vou ter 4 vezes 2 dá 8 menos 3, 5. Beleza? Quando A vale 3, n vale 3, o A3 vale quanto? 4 vezes 3 dá 12, menos 3 dá 9. Certinho até aí? Percebeu que está aumentando de 4 em 4? Ó, de 1 para 5 dá 4,
de 5 para 9 dá 4. Tá vendo que há uma sequência? 4 vezes 4 dá 16, menos 3 vai dar 13, quando n vale 4. Então a sequência é essa aí, ó. Quando n vale 5, eu vou ter 20, menos 3 vai dar 17. Tranquilo, então? Sequência do A1, 1, 5, 9, 12, 17. E, claro, se você quiser saber os demais, é só adicionar 4. Viu como é fácil? Item A resolvido. Agora vamos para o item B. Ok? A2 vai ser 6 mais A2 menos 1. Né? 2 menos 1 vai dar 1. O A1 é 0. Então, 6 mais 0 é 6. Fechou? Para A3 vai ser 6 mais 3 menos 1 é 2. E o 2 foi 6. Eu vou substituí-lo. Vai ser 6 mais 6, 12 igual. Já está determinado. 6 mais 6, 12. Fechou? Agora A4. 6 mais A4 menos 1 dá A3. A3 a gente sabe quem é. Que vale 12. É só substituir. 6 mais 12, 18. Percebeu o que é? Eu pego sempre 6 mais o anterior. Viu como é fácil? 5 vai ser, A5 vai ser 5 menos 1 dá 4. O A4 é 18. 6 mais 18 dá 24. Viu a sequência? Então vamos lá. O item 2 vai ser a n é igual 0, 6, 12, 18, 24. Percebeu que eu estou adicionando sempre 6 também? Ó? 0 para 6 dá 6, 6 para 12 dá 6, 18 para 24 também dá 6. Tranquilo? Agora, ó, escreva os 5 primeiros termos da sequência, a gente já fez aí, né? A relação, ficou faltando a outra lá, mas não tem problema não. 2 minutinhos para acabar, agora Ronaldo me deu só 2 minutos. Vamos fazer essa questão comigo? Escreva os 5 primeiros termos de cada sequência. E aí a resposta a gente já teve. Agora o item B que está faltando, né? Em sua opinião, é mais prático determinar o centésimo termo de qual dessas sequências? Vamos verificar? A sequência n é só 4 vezes 100 menos 3, né? Porque é não recursiva, e a outra é recursiva. Vamos ver? 4 vezes 100 dá 400, menos 3, 397. Muito mais fácil essa, tá? Do que a 2. Tranquilo, então? Respondidas as dois itens, vamos agora para uma questão falando sobre figura que dá tempo rapidinho para eu terminar, tá? Observe que a sequência de figuras abaixo está incompleta, com essa interrogação na última figura que está faltando, à sua direita aí do seu slide, né? Ele quer saber qual é a sequência. Preste atenção, ó. Quadrado, a parte interna era preta, e a outra ficou branca e a do meio ficou preta. Aí, no segundo quadrado, ficou tudo contrário. Ó. O que era preto ficou branco, percebeu? O que era preto ficou branco. Olha aí, ó. No terceiro quadrado, o que era branco, o que era preto, né? Ficou na sequência aí, o que era branco ficou preto. Foi o contrário, tá vendo? No terceiro quadrado. Do primeiro para o segundo, o que era preto ficou branco. Do terceiro em diante, o que era branco ficou preto. É claro que vai ser o contrário no quarto, né? O que era preto vai ficar branco. Então, a cor importa sim, tá? Ela é oposta, ó. Ela vai ser oposta. Então, o que era branco vai ficar preto, o que era preto ficou branco. Essa é a resposta. Viu como ficou legal? Tá vendo aqui, ó? Ficou legal, não foi? Tranquilo então aí? Ronaldo, já terminou, né? Vou deixar esse desafio para você. Ó, deu 1 minutinho aí, Ronaldo me deu. Vou só explicar. Assinale a alternativa que completa a série seguinte. Presta atenção. Essa série não é numérica. Ela tem uma ordem social. Presta atenção e marca a alternativa. Mas, por favor, copia no caderno, tira uma foto aí, dá um print e manda pra gente no Instagram, Roberto na transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Vou te esperar lá. Manda pra mim, por favor. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.